Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Posso naquele que me fortalece, porque a nossa fé está baseada num Deus grande, que tem tudo nas suas mãos, o controle da vida, da morte, e até mesmo principados e potestades estão debaixo do seu domínio. Por isso vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. 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 Vamos dar início a este culto online, mas de uma maneira diferente nessa noite. Um culto especial, né? Estamos reunidos aqui em família, né? E num culto especial. Especial por quê? Porque hoje estaremos também alistando 2 novos soldados para as fileiras do Exército de Salvação. Já fazem parte dessa igreja, né? Mas hoje estaremos então alistando-os como soldados no Exército de Salvação no Corpo de Guaianazes. Então, fique ligado, você que está acompanhando via Facebook, YouTube, testemunhe
experiência, essa cerimônia, esta declaração de compromisso, não apenas com o exército de salvação, mas com Deus, dessas duas pessoas que hoje estarão assinando o pacto de soldados. Mas antes disso, vamos cantar o cântico de número 399 do nosso cancioneiro. E eu vou convidar, então, o Tenente Lucas para soltar a música. Vinde conosco por Cristo lutar, o inimigo vencido será. Deus vem conosco, bendita união, avante, pois, exército de salvação. Triunfarão, triunfarão, as armas divinas vitórias terão. Invicta a hoste, heralde Sião, avante, pois, exército de salvação. Vinde conosco, perdidos buscar, Cristo morreu para o ímpio salvar. Todo o inferno se opõe com o leão, avante, pois, exército de salvação. Triunfarão, triunfarão, as armas divinas vitórias terão. Invicta a hoste, heralde Sião, avante, pois, exército de salvação. Vinde conosco, confida Jesus, não demoreis em levar sua cruz. Sempre na luta com dedicação, avante, pois, exército de salvação. Triunfarão, triunfarão, as armas divinas vitórias terão. Invicta a hoste, heralde Sião, avante, pois, exército de salvação. E eu convido então o Tenente Lucas para a cerimônia de alistamento. Aleluia. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão presentes aqui hoje. Amém. É com grande alegria e satisfação que estamos nessa transmissão ao vivo desse culto ao Senhor, que terá agora o alistamento dos recrutas Edson e Simone Vital. Nós só queremos lembrar a todos que nos assistem, também os presentes, né? Que só podem ser alistados soldados do Exército de Salvação aqueles que professam fé em Cristo, o reconhecendo como Senhor e Salvador, estudam as doutrinas, os princípios, os testemunhos evangelísticos do Exército de Salvação, que tenham sido aceitos pelo Conselho de Cuidado Pastoral e que tenham assinado o pacto de soldados. E os recrutas Edson e Simone, já no ano passado, fizeram a classe de recrutas, foram muito receptivos à parte de ensino do Exército, concluíram e naquela ocasião, em setembro, se tornaram aderentes. E agora, entendendo da parte de Deus o chamado para serem soldados, então respondem positivamente ao Senhor, e eu creio que será então soldada Simone poderá falar mais sobre isso no seu testemunho. Fica o convite para você que nos assiste, para que você venha crer e confessar a Cristo, assim como já fizeram Edson e Simone. E eu deixo as palavras aqui de Romanos 10, versículos 9 e 10, que dizem que se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu convido o Edson e a Simone a virem à frente, se posicionarem aqui em frente à bandeira, para que todos vocês possam conhecê-los. E eu digo a vocês que Jesus é o Senhor, o Cordeiro enviado pelo Pai que tira o pecado do mundo, e é por meio dele e apenas dele que podemos alcançar a salvação. Por causa da questão da pandemia de coronavírus, infelizmente nós não podemos ter toda a congregação de Guaianazes aqui conosco. Seria bem mais comum, mais usual, que a gente tivesse toda a igreja. Infelizmente, nós não podemos tê-los presencialmente, mas nós sabemos que eles vão poder acompanhar ao vivo e também depois através das redes sociais. E fica a dica que vocês vão ser, eu acho que os primeiros soldados de Guaianazes a ter todo o material gravado e vão poder assistir, reanalisar sempre que quiserem. Então, fica aí esse detalhe especial para o alistamento de vocês. Eu deixo para a reflexão de vocês o texto de 2 Timóteo 2:3, que diz: suporte comigo sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. A nós, soldados de Jesus Cristo, Edson, Simone, há um chamado para suportarmos as lutas e as batalhas que certamente virão, fazem parte da vida, e prosseguirmos na caminhada rumo ao reino de Deus. Esse, então, é também um convite para vocês. Suportem as lutas e sigam rumo a Cristo, porque Ele é o Senhor e o Salvador das vidas de vocês. Ao se tornarem soldados do exército de salvação, o Edson e a Simone testificam que adoram a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, aceitam Jesus como Salvador e Senhor, desejam desempenhar seu papel como membros da sua igreja na terra, sendo soldados, confirmam a crença na Bíblia como palavra de Deus, aceitam os artigos de fé do exército de salvação, serão receptivos ao Espírito Santo e procurarão crescer na graça, tomarão os valores do reino de Deus, o modelo de suas vidas, mostrando integridade em seus atos, mantendo os ideais cristãos em seus relacionamentos e mantendo a santidade do casamento e da vida familiar. Serão mordomos fiéis de tudo o que têm e são, abster-se-ão do uso de todas as substâncias que possam torná-los dependentes e de todas as atividades prejudiciais. Serão ativos na obra do Senhor, tanto no propagar o Evangelho, quanto em servir aos necessitados, e contribuirão financeiramente para a manutenção da obra. Serão fiéis aos princípios do exército de salvação. É bastante coisa, não é verdade, gente? Mas só um pouquinho assim, né? Mas são coisas que fazem com que nós possamos caminhar num caminho que é excelente. O Edson e a Simone, eles também testemunham que fazem esse pacto espontaneamente. Né? Não tem ninguém escondido aqui atrás do vídeo, não é forçado não, né? Atrás da bandeira. Espontaneamente, convencidos de que o amor de Cristo requer a devoção de suas vidas e seu serviço em prol da salvação do mundo inteiro, e manifestam a determinação de, com a ajuda de Deus, serem bons soldados do exército de salvação. E para você que nos assiste e já é soldado do exército de salvação, fica o lembrete de que você também fez esse pacto solene com Deus. Você também assinou esse pacto. Assim, é importante que você o cumpra, como cumprirão o Edson e a Simone. Então, nesse momento, Edson e Simone, vocês declaram na presença das pessoas aqui presentes e da que nos assistem ao vivo nesse exato momento, e também daquelas que poderão nos assistir no futuro, que se comprometem com a ajuda do Espírito Santo a viver e trabalhar como verdadeiros soldados de Jesus Cristo e do exército de salvação, a viver e trabalhar, de acordo com o testemunho e as promessas que fazem nesse dia. Se for assim, ergam por favor suas mãos direitas e digam sim.
Aleluia. Então agora eu convido que vocês dois possam então assinar os seus pactos de soldados. Eles já estão preparados. Eu já explico para aqueles que nos assistem que usualmente nós colocamos o banco de misericórdia, mas a Simone está recém-operada, portanto não há a necessidade que ela se ajoelhe, não é nem recomendável, e eles vão assinar aqui na mesa mesmo. E eu digo a vocês, meus irmãos, mantenham as promessas, mantenham suas promessas pela graça de Deus. Sejam uma bênção para o mundo em que vivem. Eu os encorajo a testemunhar sempre de Cristo. Eu os convido a usar o uniforme com orgulho, porque ele é um símbolo de que vocês são parte dessa instituição. E eu exorto para que deem a oração um lugar central em suas vidas familiares e também para que sejam bons mordomos de tudo que têm e são. Amém? E agora, eu quero convidar o filho do casal, o jovem soldado Gabriel, a tomar a frente. E o Gabriel terá uma missão muito importante e muito especial, que eu acho que ele vai lembrar para o resto da vida, né? Que é de colocar as dragonas em seus pais. Então, Gabriel, por favor, pode colocar as dragonas. Como vocês já assinaram o pacto, eu agora digo que, em nome do Senhor, a quem amamos e servimos, aceito sua declaração e recebo vocês oficialmente, Edson e Simone Vital, como soldados do Corpo de Guarnazes e do Exército de Salvação. Aleluia. Oremos então juntos uma oração de entrega. Santo Pai Celestial, entrego a Ti Todo-Poderoso as vidas desses dois soldados, pedindo que Teu Santo Espírito os guie hoje e sempre. Amém. Amém. Eu vou passar para o soldado Edson. Agora dá gosto de falar, o soldado Edson. Vou passar para que ele ore e na sequência nós vamos ouvir o testemunho da soldada Simone. Que Deus abençoe a todos nós. Meu irmão? Agora, soldado Edson, aleluia. Oremos então. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o meu único e suficiente Salvador, e creio que o único e suficiente Salvador de todos que estão aqui, que estão nos assistindo. Quero te agradecer por este momento e desde já, Senhor, pedir a Ti, Senhor, toda, Senhor, a direção que eu precisar, Pai, para exercer, Senhor, a minha função dentro, Senhor, da congregação Exército de Salvação. Que o Senhor me dê força, sabedoria e disponibilidade, Senhor, para estar à frente, Senhor, das tarefas que serão a mim incumbidas, Pai. Senhor, fortaleça, Senhor, eu e a minha esposa, para nós estarmos juntos, Senhor, nessa missão, assim como decidimos juntos, Senhor, entrar nela. Que nós possamos, Senhor, não decepcionar o Senhor, que nós possamos cada dia mais, Senhor, dar um passo na sua direção e que o Senhor possa, Senhor, se orgulhar grandemente de nós. Contamos, Senhor, com a ajuda, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo também. Por isso peço ao Senhor que abençoe cada um deles e toda, Senhor, toda ajuda para formar uma equipe, para fazer do seu nome santo e poderoso, será sempre bem-vinda. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor direção para mim, para os meus pastores e para os meus irmãos em Cristo. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Aleluia. Aleluia. É com grande prazer que eu estou aqui hoje, né? Me alistando, sendo soldada, né? Passando a ser soldada. Quero primeiramente agradecer a Deus Amém. por esse trabalho, porque quando eu resolvi ser aderente, eu pedi que Deus direcionasse a minha vida, né? A fazer a vontade dele. E que ele falasse no meu coração quando eu deveria ser soldado, né? Que ele mudasse algumas coisas em mim e que eu me desfizesse de algumas coisas que não agradem a Deus, mas que não fazem parte da doutrina. E eu fui fazer uma cirurgia, né? Os irmãos sabem, eu fiquei enferma e já vim enferma há alguns anos e eu tive essa cirurgia de emergência, né? E quando eu fui internada, eu fui lá, cheguei, né? Já sou enfermeira há muitos anos, mas é diferente quando você é paciente, né? E eu fui com Deus. Falei, Senhor, esteja comigo, né? Sabendo tudo que acontece no hospital, a gente fica com mais medo, né? Claro. E eu pedi para que Deus estivesse comigo. Mas, assim, esse testemunho é como literalmente Deus esteve comigo todo o tempo. A partir do momento que eu entrei dentro daquele hospital. Eu fui para fazer uma cirurgia. Eu não fui para ficar 3 dias em especial com Deus. Eu imaginava que Deus ia estar comigo como todos os dias normais, né? Em que a gente ora, em que a gente sente a presença de Deus. Mas eu vivi algo especial, algo muito especial com Deus, né? A primeira noite eu orei, ouvi a pregação, eu vi a pregação dos irmãos e orei e ouvi várias pregações, tá? E ali Deus começou a falar comigo, começou a me tratar. Quando foi pela manhã que eu fui para o centro cirúrgico, foi tudo muito rápido, eles chegaram e me falaram para mim, vai rápido, vem na maca, que você vai para o centro cirúrgico. E irmãos, eu me senti, quando eu fiquei naquela maca, eu me senti muito pequena, muito sozinha, eu me senti muito vulnerável, muito vulnerável. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, fica comigo, porque a minha vida está nas suas mãos. Amém. E quando eu entrei dentro do centro cirúrgico, eles me deixaram no corredor. Eu não sei dizer para os irmãos quanto tempo. Foi um período mais ou menos de meia hora, 40 minutos. E ali eu senti tremendamente a presença de Deus. Eu senti uma luz forte e aquela luz não era a luz do centro cirúrgico, porque eu via que ela não era tão forte e resplandecente quanto aquela luz que estava comigo. E o Senhor começou a conversar comigo. Irmãos, eu queria passar a grandiosidade de Deus, a paciência e o tratar dele, que é algo maravilhoso. E ele começou a conversar comigo e falar para mim de tudo que eu passei na minha vida, de todo o tempo que eu estava enferma, a necessidade de retirar aquele órgão que não tinha mais nenhuma utilidade. E era tão forte a presença de Deus que quando as pessoas passavam no corredor, os médicos, os anestesistas, eles se direcionavam à minha maca. E eles falavam assim, quem que é você? Aí eu falava assim, eu sou a Simone. Aí eles falavam assim, então... Aí o outro falava assim, não, mas você não vai operar ela não. Aí ele, então tá bom. Todos se curvavam àquela presença forte que estavam ali. Até a moça da faxina olhava para mim e ela olhava com um ponto de interrogação sem saber determinar o que estava acontecendo ali. Médicos que não iam fazer minha cirurgia chegavam ao leito, faziam questionamento e depois saíam perguntando quem que era eu. E eu fiquei muito feliz nesse tratar. E nesse tratar, o Senhor falou comigo. O porquê que eu não deixasse coisas tão pequenas para servi-lo totalmente, para estar com Ele totalmente, sendo que Ele sempre esteve comigo, Ele sempre cuidou de mim, e que eu já fazia isso, era só mais um pouquinho, para servi-lo totalmente. E aquele momento eu decidi ser soldado. Aquele momento eu decidi deixar de coisas tão pequenas. Aquele momento veio a Damares, porque a Damares ela veio falando todo o tempo para mim, deixa de coisas pequenas, porque muitas pessoas precisam ouvir o seu testemunho, precisam ouvir o que você tem a dizer. E Deus, ele sim confirmou aquele momento. E eu fui para a cirurgia, foi tudo tranquilamente.
o anestesista, eu já trabalhei, eu sei que o anestesista, às vezes, ele não fica tanto no leito quanto aquele anestesista ficou o tempo inteiro comigo, cuidando de uma maneira especial. Terminei a cirurgia, foi tudo ok e nada aconteceu, né? Eu fui tratada por Deus. Naquela noite que eu cheguei do pós-cirúrgico, eu cheguei 4 horas da tarde. Irmãos, eu fiquei a noite, da meia-noite mais ou menos, eu não sei dizer, até as 3 da manhã, pregando a palavra de Deus para uma pessoa que estava do meu lado, uma acompanhante, e ali no leito, ela se comprometeu a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela. Por as palavras que eu tinha dito para ela. E algo inexplicável de Deus aconteceu até o dia da minha alta, que foi Deus comigo, falando comigo. Não foi algo simplesmente uma cirurgia, foi um tratar especial de Deus. É esse testemunho que eu tenho. Agradeço pela vida dos irmãos, essa família maravilhosa. Não é fácil estar aqui, quando nós estamos de coração verdadeiro e sincero. Servir a Deus não é fácil. Ser soldado, ter o compromisso de ajudar os pastores. Quero agradecer pela vida dos pastores também, que com tanta delicadeza, eles conseguiram mudar muitas coisas que, ao meu ver, hoje são ignorância minha, né? Mas eles conseguiram lapidar essas pedras, né? Que é eu e meu esposo, coisas que precisariam ser mudadas, para hoje a gente servir ao Senhor como soldado. Eu quero agradecer por isso, e eu vou fazer uma oração pela palavra que vai ser traga pela pastora Dani. Então, tem as suas cabeças. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, queremos, Senhor, que de uma maneira especial o Senhor abra os ouvidos e o coração de todos os irmãos, para que possam ouvir a sua palavra, para que possam, Senhor, aceitar a mudança que o Senhor tem para nós. Pai, estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, mas sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o nosso soberano, e sabemos, Pai, que o Senhor pode mudar essa situação a qualquer momento, e o Senhor vai mudar, porque cremos nisso, Pai. Que hoje nós possamos receber a sua palavra como um bálsamo agradável, que nós possamos entender que nós podemos lançar os nossos fardos, as nossas aflições em Ti, que a sua palavra venha como um entendimento e ela venha como uma ação de espada em nossos corações. Agradeço por tudo e pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a pastora Dani para levar a palavra. Aleluia. Eu saúdo a todos no amor de Jesus Cristo. E no momento em que vivemos de insegurança, em razão da epidemia, da pandemia do coronavírus, do fechamento das nossas igrejas, a minha intenção era trazer uma mensagem de esperança para esses dias. Pois a palavra que eu tenho compartilhado com os irmãos, por vídeo chamada, com alguns irmãos que eu tenho conversado, é que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para esses dias. E é por isso que nós decidimos sim ter um alistamento, mesmo em meio a tudo isso. Porque um alistamento é um renovo. Quer dizer que a igreja de Cristo continua viva e ativa. Continua trazendo vidas compromissadas, vidas que vão trabalhar para o reino de Deus. E por quê? Para que esperar então, né? Se podemos estar, mesmo que da forma em que nós estamos hoje, aqui, assim, a portas fechadas, mas a Bíblia diz que nossa boca fala do que está cheio o coração. E essa semana eu fiz uma devocional que falava sobre mutualidade.
no corpo de Cristo. E eu compartilhei com alguns colegas cadetes durante a aula, por videoconferência, né? Assim como a Simone tem dado aula à distância, né? Espero que esteja conseguindo fazer a transmissão para que os alunos continuem recebendo o ensino. E eu compartilhei essa devocional com os cadetes. E a partir de então, essa palavra ainda continuou no meu coração, a mutualidade no corpo de Cristo. E ainda no decorrer da semana, algo me incomodou grandemente nas redes sociais, e agora, em decorrência de estarmos transmitindo, parece que a gente fica mais nas redes sociais, né? E algo que eu vi nessa semana, irmãos se digladiando por causa de ideologias políticas, e eu fui levada justamente a refletir sobre a família de Deus e as suas características. O que é ser família de Deus? É ser ligado por uma mesma ideologia religiosa? É ter a mesma consciência social? É fazer parte de um movimento evangélico? Lá em João 1,12 nos diz: mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se você creu, se você recebeu ao Senhor Jesus, você se torna filho de Deus, você se torna parte da família de Deus. Assim como as crianças podem se parecer e agir com seus pais, irmãos, né? Os filhos de Deus descobrem que há características que não só os identificam, mas que também os unem. E quando situações assim acontecem, de discórdia, de divisão, de se digladiar por causa de ideologia, isso nos faz parar para pensar. E a palavra que me veio ao coração foi quando Jesus, antes de subir aos céus, orou por nós. Está lá em João 17, 20 a 26, se você quiser abrir a sua Bíblia. João 17, versículos 20 a 26 somente. Ao orar, Jesus nos deu dicas de como nós deveríamos viver em família. E nesse momento em que estamos em distanciamento físico, neste momento é que nós devemos fazer essa reflexão. Nós somos família. Como é que nós devemos viver em família? Mesmo distantes, né? Então vamos dar uma lida lá a partir do versículo 20. Jesus diz assim: não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão. Olha só, Jesus ora por mim e por você. Aqueles que crerão em mim no futuro por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles, é que sejam um, tal qual eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo.
Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço, e eles sabem que o Senhor me enviou. Eu revelei a eles o seu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles e eu esteja neles. Amém. Amém. Então, refletindo na oração de Jesus por mim e por você, como enquanto família de Deus, eu extraí algumas características daqueles que são família de Deus. E a primeira característica que eu gostaria de compartilhar é que eles vivem a palavra. Lá no versículo 21, Jesus ora para que nós estejamos neles. Olha que interessante, neles. É um convite para que nós participemos da eterna Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para que nós estejamos em Deus, nós precisamos ser o quê? A palavra de Deus diz que nós precisamos ser nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O versículo começa com uma condicional, se. O que nos mostra que somente podemos ser nova criatura se nós estivermos em Cristo. E o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo não significa frequentar aos cultos, ou ser membro de igreja, ou ter sido batizado, ou dar o dízimo regularmente, ou fazer qualquer ritual religioso. As Escrituras deixam claro que em 1 João 2,5, que sabemos que estamos em Cristo se amamos e obedecemos a sua palavra. E é assim que sabemos também que o amor de Deus está em nós e é aperfeiçoado em nós. Se amamos a Deus, obedecemos a sua palavra. E aí sim estamos neles. Jesus é o Verbo. O Verbo é a palavra. É essa palavra que nos regenera, que nos transforma, que nos torna uma nova criatura. Passamos a ser filhos de Deus, parte do corpo de Cristo. Passamos a viver os propósitos do reino de Deus. E é a Bíblia que nos orienta como Deus espera que os filhos de Deus ajam e reajam diante de qualquer situação no dia a dia. Estar em Cristo, portanto, é ter Jesus como nosso exemplo supremo e ter a ajuda do Espírito Santo para buscar nos desenvolvermos espiritualmente, à medida em que conhecemos a palavra. E eu me perguntei essa semana, como Jesus agiria se estivesse em nossos dias? Como Jesus agiria nas redes sociais? Como Jesus se posicionaria perante a sociedade neste século? Eis a questão. Estamos vivendo pela palavra ou estamos vivendo por ideologias? Quando nós vivemos pela palavra, nós nos preocupamos com o que Jesus faria, porque nós estamos nele. Quando nós não vivemos a palavra, nós nos preocupamos com ideologias. E aí atacamos irmãos, e aí digladiamos entre nós mesmos. Mas será que estamos vivendo a palavra? A primeira característica da família, daquele que faz parte da família de Deus, é viver a palavra. E a segunda é viver em unidade. Em João 17, 23, que nós lemos, Jesus ora para que sejamos levados à plena unidade. Creio que vocês já ouviram aquela história do antropólogo que estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos, ele então propôs uma brincadeira para as crianças. Ao final de uma árvore, lá no pé da árvore, ele colocou um cesto cheio de doces. E aí propôs uma corrida e disse:
Quem chegar primeiro à árvore, leva o cesto. As crianças, então, se alvoroçaram, se alinharam prontas para correr. Eu garanto que se fosse o Gabriel ia chegar primeiro, né? Já que está melhor em condicionamento físico que a gente aqui. E as crianças, então, quando ele falou já, todas elas deram as mãos e correram juntas até a árvore. Chegaram juntas e pegaram o prêmio juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação. E uma daquelas crianças olhou para ele e disse: Ubuntu, tio. Eu acho que vocês já ouviram essa história. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras ficariam tristes? Vocês compreendem o sentido da palavra Ubuntu? Essa palavra representa uma filosofia africana, que significa sou quem sou, porque somos todos nós. É mais ou menos a nossa filosofia salvacionista, né? Somos todos unidos, somos mais fortes, né? Unidos, somos um só, somos um exército. Então, como uma criança daquelas poderia ficar feliz se todas as outras ficariam tristes? O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros, fala de partilha, de empatia. Em Atos 2,44, vemos algo maravilhoso acontecendo nos primeiros cristãos, quando diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que antes eram fariseus, saduceus, agora estavam juntos quando se convertiam. Os que eram escravos, livres, homem, mulher, não fazia mais diferença a posição social, condição econômica, nem tampouco gênero. Os que criam estavam juntos. Eles estavam juntos porque tinham algo em comum. Não somente algo, mas Cristo era aquilo que era comum na vida deles. Eles então não viviam mais vidas individuais, propósitos e ambições individuais, mas tinham um só caminho, um só coração, uma só alma. Lá em Atos 4:32 diz assim: e eram um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eles não deixaram de ser diferentes, mas colocaram as diferenças de lado. Jesus orou para que isso acontecesse. Essa é uma característica da família de Deus. E é por isso que a gente diz que os nossos irmãos aqui hoje já faziam parte da família. Porque quantas vezes eles colocaram as suas coisas de lado para estarem nos apoiando, para estarem apoiando a igreja, para colocar as realizações do reino de Deus como prioridade nas suas vidas. Então, essa característica é vista na vida dos nossos irmãos aqui. E por isso nós precisamos louvar a Deus, para que essas características continuem sendo vistas nas nossas vidas. Amém. Pare de tentar fazer o irmão pensar igual a você ou ser igual a você. Precisamos colocar as nossas diferenças de lado e demonstrar respeito uns pelos outros, orar uns pelos outros, aceitar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros. Todos esses uns aos outros têm um versículo na Bíblia. E poderíamos relatar ainda muito mais. A Bíblia continua dizendo, sejam bondosos uns com os outros, não tenham inveja um dos outros, né? E muito mais. Mas o ponto é, precisamos viver em unidade. A família de Deus tem como característica a unidade. Então, vamos buscar este coração, esta mesma alma
este mesmo sentimento que há, né, em todos aqueles que são parte da família de Cristo. O terceiro ponto, e o último que eu gostaria de compartilhar nessa noite, está lá no versículo 26. Jesus ora para que o amor que Deus tem por ele esteja em nós. E o que é amor? Qual é a expressão do amor de Deus por Jesus, seu Filho? Olha que como é profundo isso. Não é que tem o amor. Não, é o amor que o Deus Pai tem por Jesus. Esse amor esteja em nós. Os gregos antigos tinham várias palavras para descrever o amor. Não vamos falar e nem entrar nesse ponto, mas eu gostaria de destacar que o que eles chamam desse amor de Deus é o amor ágape. O ágape é o amor doador, é o amor abnegado, é o amor que não busca os seus próprios interesses, não desiste, não é egoísta, é paciente, é bondoso. É a expressão mais próxima da representação do amor de Deus, o ágape. Porque Deus é amor. Deus é ágape. Jesus, porém, através da sua vida, nos mostrou que é possível vivermos a forma do amor de Deus. O amor abnegado. Poderíamos também chamar do amor ubuntu, né? O amor que vai pensar na coletividade. Jesus, porém, quando disse isso, que esse amor estivesse em nós, ele não colocou uma meta impossível. Pelo contrário, é uma meta possível. Mas é possível para quem? É possível para quem é família de Deus. Nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. E é esse amor que é preciso ser visto em nós, discípulos do Senhor. Em João 15:9, Jesus diz ainda: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Temos em Jesus um modelo. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo, o fato de Jesus falar com uma mulher estrangeira, discriminada, o fato da mulher se importar com uma mulher adúltera, arrastada pelas ruas, que estava prestes a ser apedrejada, isso sim mostra-nos o amor de Jesus, mostra-nos que tipo de amor nós devemos ter. Esse espírito de empatia de Jesus nos ensina que assim como Deus se importa conosco e nos ama, nós também devemos nos importar uns com os outros, amar uns aos outros. Tem sido difícil? Muitas vezes é. Às vezes é difícil amar até aquele que está ali próximo, né, de nós. É difícil amar aquela pessoa que pisa no calo? É, lógico que é. Mas não é impossível. Nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem-se uns aos outros. Para concluir, é bem verdade que somos seres indivíduos. E muitas vezes somos até individualistas. E muitas vezes, ao olharmos algumas palavras e algumas promessas, pensamos que sim, nós somos seres especiais, únicos. E isso não é mentira. O nosso DNA demonstra isso. Você é único. Mas, por você ser único, por você ser quem você é, você pode dar a sua própria contribuição especial na vida de outros.
O mundo é enriquecido pela nossa diversidade. Quando trabalhamos em unidade. Quando sabemos que ninguém é mais do que todos nós juntos. Quando sabemos que somos afetados quando um semelhante é afetado. Sabemos quando nós sofremos quando um soldado é ferido. E nós, salvacionistas, partilhamos muitas outras características familiares. Porque somos uma família dentro de uma família, né? Algumas pessoas costumam dizer, não tem família mais estranha que os salvacionistas, né? Já vestem uma roupa diferente, né? A família não é feita de pessoas perfeitas, longe disso. Mas essa é a razão porque todos podem pertencer a elas. E eu oro para que nós, como um exército, estejamos em Deus, assim como o Pai está em Cristo. Eu oro para que nós sejamos levados à plena unidade em fé, amor, serviço, missão, comunhão e esperança para esses dias tão atribulados. Oro para que o amor de Deus esteja em nós e nos impulsione a sermos uma igreja onde os soldados não vão dar as mãos porque, né, não pode hoje em dia, por causa do coronavírus. Mas que apesar de não darem as mãos, unem corações e correm junto em direção ao alvo. Você faz parte dessa família? Se você ainda não faz parte dessa família de Deus, você que está assistindo, eu hoje convido você a entregar sua vida a Jesus, a crer que por causa do seu grande amor, o Pai enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que eu e você possamos ter a vida eterna. Se você que está em casa e quer reconhecer Jesus como seu Salvador hoje, ore aí onde você está e entre em contato conosco via mensagem, via rede social, para continuarmos conversando um pouco mais e te acompanhando na caminhada com Cristo. Mas para nós, que já somos parte dessa família, tira uns minutos nesse momento. Reflita como você tem vivido dentro dessa família. Será que os seus princípios, as suas ações têm sido pautadas na palavra? Você tem vivido a palavra? Tem buscado a unidade do corpo de Cristo? Colocar seus dons, talentos, tudo que você tem e é para edificar o reino de Deus, o corpo de Cristo, para levar outros a conhecer a Cristo? Será que você tem vivido o amor de Deus, demonstrado o amor de Deus, principalmente quando as situações do seu dia a dia te requerem uma escolha? Agir por você ou agir pelo amor? Que realmente esse espírito de empatia que vemos em Jesus possa nos ensinar a nos importar mais com os nossos irmãos, com aqueles que nos rodeiam, e que realmente o amor de Deus possa ser estendido e visto pelo mundo, inclusive nas redes sociais, inclusive dentro da sua casa. E um dado estatístico que também me incomodou nessa semana foi o aumento do índice de violência doméstica por causa do isolamento social. É triste, sim.
E vemos isso mesmo em lares cristãos? Sim. Infelizmente. Então, essa palavra é para mim e é para você também que está assistindo. Como será que você tem vivido esses dias? Principalmente quando é submetido à pressão, quando é submetido a situações como estamos vivendo agora, sem poder congregar, sem poder visitar outros irmãos, fechado em casa. Esse é o momento. Esse é um momento de reflexão. Você faz parte do corpo de Cristo, dessa família de Deus. Busque desenvolver as características. E outras, muitas outras poderíamos falar, mas nessa noite eu gostaria de deixar com vocês apenas essas 3. E que realmente as pessoas que nos olham, inclusive nesse momento nas redes sociais, possam ver que nós somos da família de Deus, ao reconhecer em cada fala, em cada postagem, em cada ação, que realmente refletimos as características do povo de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, encerrando o culto nessa noite e também tendo uma palavra de bênção. Santo eterno Deus, Pai querido, nós te louvamos, porque nessa noite podemos refletir sobre sermos família, sermos teus filhos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada lar, a vida de cada um dos teus filhos que nesse momento estão assistindo, que neste momento estão orando, acompanhando, colocando a sua vida no altar, entregando, Senhor, os seus pesos, as suas cargas. Senhor, nesse momento, visita cada lar. Nesse momento, renova cada família. E nesse momento também, Senhor, faça-nos enxergar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Nós entregamos a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, para o Teu louvor, com os Teus filhos. Receba, Senhor, também a vida da Simone, do Edson, que tem nessa noite feito um pacto contigo. Esse pacto não é apenas com essa igreja, mas é um pacto contigo. E que eles possam, através do Teu Espírito Santo, conseguir viver a vida consagrada na qual eles têm se comprometido nessa noite. Juntamente com eles, abençoa os seus filhos, Pai. Que cada um deles, nas suas lutas, nas suas dificuldades, também possam, a cada dia, reconhecer que o Senhor está com eles. Que o Senhor abençoa a vida deles. Que o Senhor os acompanhe dia e noite. E que essa família, Senhor, possa continuar sendo uma bênção nessa congregação aqui em Baianazes e onde quer que o Senhor os levar. Senhor, nós te louvamos também pela oportunidade que temos de te cultuar, de poder declarar que o Senhor é Deus nas nossas vidas. De que por mais que as portas estejam fechadas, a nossa boca não precisa estar fechada. Agradecemos pela liberdade que temos neste país para glorificar e proclamar o Teu nome. Que o Senhor continue com cada um do Teu povo. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Anúncios da semana. Reunião de oração, terça-feira, às 19h30.
às 18 horas.